que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje no meio da semana, né? Tá passando rápido, gente. Muito rápido. Olá, Jorge. Olá. Para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Exatamente, já vão estar na sua tela aí os nossos canais, já estão, né? Nosso e-mail, tvc@correiodamamanhã.com e o nosso WhatsApp, o DDD 24, telefone é 99839-8384. Manda sua mensagem, participa com a gente. E hoje, em Petrópolis, o dia amanheceu assim bem nublado e chuvoso. Chegou, lá pela hein? madrugada não estava chovendo não. Aí de manhã bem cedinho, 5 e pouca da manhã, começou a chuva. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede, que fica no centro de Petrópolis. Tudo branquinho, branquinho, branquinho. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 17 de maio. Polícia Federal apreende grande quantidade de anabolizantes sem registro no Rio de Janeiro. Coletivo RJ realiza feira de moda sustentável em Petrópolis. Light tem o pedido de recuperação judicial aceito. Carreta do E-Museu vai ter nova edição no estado do Rio de Janeiro. Acidente registrado nesta terça-feira na BR-040. E mais, Festa de Portugal será realizada neste fim de semana em Petrópolis. Agora no Correio da Manhã na TV. Gente, vamos começar a nossa edição olhando, é claro, o que foi destaque no nosso jornal. Vamos dar uma olhada na nossa primeira página, o que está estampado lá, o que é manchete. Na linha vermelha, a recuperação judicial da Light coloca em xeque a credibilidade da Justiça Fluminense. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita. E a gente fala mais sobre esse assunto já, trazendo matéria para você, né? Na página 8, governo confia em vitória no arcabouço fiscal. Líder do governo na Câmara estima em aprovação da urgência com mais de 300 votos favoráveis. E ali do lado, alerta máximo Eletronuclear afirma que está sem recursos. O diretor-presidente da Eletronuclear, Eduardo Grivotti, admitiu em audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados que a estatal não tem dinheiro para pagar os 264 milhões que deve à Prefeitura de Angra dos Reis a título de compensações ambientais pela construção da usina nuclear Angra 3. Na foto, o prefeito de Angra e também o deputado Max Lemos, que solicitou audiência. Olha só, mais uma empresa aí Mais com uma dívidas crise, né? milionárias. Pois é. Gente, ali na página 5, setor de serviços avança 2,8% no estado do Rio de Janeiro. E na página 6, Rio de Janeiro, educação no combate à violência escolar. Diversos vídeos essa semana circularam nas redes mostrando aí agressões entre alunos dentro de escolas, né? Justiça turca e Twitter entram em conflito, destaque da nossa página internacional. Ainda na página 6, Petrobras muda a política de preços e a gente também vai trazer mais para vocês sobre. Lula tem aprovação de 57%, diz Confederação Nacional do Transporte. Ali na página 4, câmeras nos PMs reduzem mortes. Esse é um dado sobre um levantamento feito com a policiais, militares de São Paulo.
Tem também nessa nossa primeira página virada cultural em São Paulo e os destaques do segundo caderno. Exatamente. Na nossa página de opinião, tá ali no editorial, né? Petrobras de olho no seu consumidor, falando aí sobre essa redução que teve nos combustíveis, no gás de cozinha, enfim, a gente vai falar bastante sobre isso ainda. Mas aqui um editorial falando, explicando um pouco, né? Mostrando qual é a visão da Petrobras aqui agora, depois dessa redução, né? Tomara, que a gente sempre fala aqui, Que tomara vai chegar que isso, no bolso, né? tomara que isso chegue realmente no consumidor final, né? Exatamente. E olha, o segundo editorial é sobre filme, a incansável franquia de Vin Diesel, falando aí de Velozes e Furiosos 10. E o povo sacaneia, faz meme, né? Falando que o 11º filme vai ser no espaço. O Vin Diesel já disse que o final da franquia vai ser dividido em 3 partes, viu? Nossa, ou seja, olha, mais 3 Velozes e Furiosos aí pra gente ver. Vamos então à nossa página 3 com a coluna Magna Vita. Eleição revitalizou a CRJ. Aqui na foto, Daniel Homem de Carvalho parabeniza o novo presidente eleito, Josier Vilar. Foi a mais concorrida eleição da Associação Comercial do Rio de Janeiro dos últimos anos. Muitos associados saíram de casa para depositar o seu voto, formando um quórum surpreendente. O Conselho Superior da Associação realizou na terça-feira, ontem, as eleições da CRJ para o biênio 2023-2025. Foi eleito para a presidência da entidade Josier Vilar, que disputou a eleição com o atual presidente Daniel Homem de Carvalho. Ele venceu com 39 votos, então tá aí. Exatamente. E aqui no Pinga Fogo, gente, tem diversos outros assuntos, né? Falando aqui sobre o cenário político. E logo ali embaixo ali também tem uma operação vigilância integrada, está mais forte. Mais uma outra matéria dentro da coluna aqui, né? Policiais terão suporte do Instituto de Segurança Pública. E ali, então, fala um pouquinho, ó, lançada no início deste mês de maio, pelas polícias militares e civil, com o objetivo de combater ações criminosas em vias públicas, sobretudo roubos de veículo. A operação vigilância integrada está agora mais fortalecida. E tem as notinhas aqui, né? O curto-circuito, ainda esta semana será disparado um petardo atômico contra a recuperação judicial esdrúxula da Light, coisa de menino grande, e que terá poder de acabar com esse privilégio com a concessionária. Esse é o destaque da nossa linha vermelha, né? Que está lá na coluna Magna Vita, e a gente traz mais detalhes ao longo do nosso jornal e desse bloco. Exatamente. Quer chamar de uma vez essa? Essa já estava, acho que já está ali no ponto, né? Porque olha só, o juiz da terceira vara empresarial da capital, né? O Luiz Alberto Carvalho Alves, aceitou o pedido de recuperação fiscal da concessionária Light na última segunda-feira. Na decisão, o juiz também determinou que a empresa continue com atendimentos à população fluminense. A gente vai olhar essa matéria agora. A partir desta quarta-feira, 17 de maio, a Petrobras vai vender o botijão de 13 quilos de GLP para as distribuidoras com um desconto de R$ 8,97. Entraram com o errado, mas agora sim vai vir o certo, que é o da Light, da recuperação fiscal Light. A decisão foi aceita na última segunda-feira pelo juiz Luiz Alberto Carvalho Alves, da terceira vara empresarial da capital. Nessa decisão, ele garantiu então os efeitos protetivos administrativos para as empresas Light SA e também Light Serviços de Eletricidade, para que elas readequem as obrigações financeiras e também contratuais, a fim de que ambas as empresas continuem em operação. Nessa determinação da terceira vara empresarial da capital, também foi determinado, na verdade, que as empresas garantam o serviço de energia elétrica para a população fluminense. Caso essa decisão ela não seja cumprida por ambas as empresas, a liminar que garante a recuperação judicial pode ser cassada pela Justiça. Na determinação, o magistrado ainda suspendeu a rescisão dos contratos que tenham como causa a recuperação judicial da Light SA e também contratos de vendas, de finanças.
Essa decisão foi tomada e ela tem, né, esse período, então, para que a empresa apresente esse relatório mostrando as possibilidades de que pode continuar em operação. Vale lembrar que essa decisão também está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o TJRJ. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Exato, gente. E dentre os outros destaques que a gente ainda tem no nosso jornal, né, gente? Lá na página do Nacional, a gente tem lá a longa batalha pelos índios, né? A emergência dos Yanomami só pode acabar com política perene, ou seja, sempre ali. E no Correio Nacional tem ali a virada cultural dizendo que o Supla é um dos confirmados aí, olha, um dos personagens mais icônicos aí, né? Da música brasileira também, né? O Supla confirmado na virada cultural. Tem falando ali sobre as câmeras nos PMs que reduzem mortes. Isso tudo na nossa página, nos destaques de Nacional. No estado do Rio, a gente tem ali os serviços, né, que avançaram ali, mostra o estudo, 2,8%. O resultado foi maior que o registrado em São Paulo, aponta o IBGE, dado positivo para a gente aqui na economia do país. Vamos para a nossa página 6, nossa página de política Nordeste, com o presidente Lula tem aprovação de 57 dos brasileiros, maior parte é da região. A Confederação Nacional do Transporte divulgou nesta terça-feira uma pesquisa referente ao terceiro mandato do presidente Lula. Os resultados mostram que 57,4% da população aprova o desempenho pessoal do dirigente contra 34,8% que reprovam e 43,1% avaliam a atuação do governo federal até o momento como positiva e 24% como negativa. Então essa matéria fala um pouco mais, né? Mas a gente sabe que realmente no Nordeste o presidente Lula, ele lidera, né? Foi expansiva a liderança dele. Foi assim durante a eleição, né? A gente sabe que... Todos os outros governos dele, né? Isso, a gente sabe que lá no Nordeste o presidente Lula tem uma popularidade muito grande. Gente, na página de economia, aquela boa notícia que a gente ainda não sabe se vai chegar onde na nossa carteira, no nosso bolso, mas a Petrobras muda reajuste da gasolina, né? A empresa inclui mercado nacional na fórmula, ou seja, tira aquele indexador internacional, não vai mais seguir os preços internacionais, isso para gasolina e diesel. Do lado ali na nossa página de economia também, estatal reduz o valor do botijão de gás de 13 quilos, isso tudo foi ontem, tá? Foi uma leva grande, assim, de boas notícias, entre aspas, para o brasileiro, né? E ali embaixo ali tem uma matéria dizendo como fica a precificação, né? Uma pergunta, como é que vai ficar esses preços agora da Petrobras, como é que vão ser esses índices, como é que ele vai ser aplicado? Também uma matéria explicando, mas... Ali do lado, estatal reduz o valor do botijão de gás de 13 quilos. Então, essa nossa página de economia, ela fala toda dessa mudança, desse reajuste de gasolina, mas a gente tem uma reportagem completa no Jorge. Exatamente, porque o que acontece? Ontem a companhia, né, a Petrobras, anunciou essa redução de 21,3% no preço médio da venda do gás liquefeito de petróleo, né, o GLP, esse botijão de 13 quilos, né, que a gente estava falando. A medida faz parte do que o presidente da companhia, o Jean Paul Prats, classificou como uma nova estratégia comercial de preços da petroleira para o mercado interno. A Petrobras também anunciou a redução de 44 centavos por preço do litro médio do diesel e da gasolina para as distribuidoras. A partir dessa quarta-feira, 17 de maio, a Petrobras vai vender o botijão de 13 quilos de GLP para as distribuidoras com um desconto de R$ 8,97. Se as distribuidoras repassarem a economia integralmente para o consumidor final, o botijão vai poder chegar às residências pelo preço médio de R$ 99,87. Além da redução do preço do GLP, a nova estratégia comercial da petrolífera também inclui uma diminuição dos preços médios de venda para as distribuidoras, sendo no preço do diesel de 44 centavos e no da gasolina de 40 centavos.
Com isso, o preço médio do litro de diesel para as distribuidoras vai passar de R$ 3,46 para R$ 3,02 e da gasolina de R$ 3,18 para R$ 2,78. A redução dos preços dos produtos para revenda, no entanto, depende de vários fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda. Bom, então tá aí. A gente sabe que diminuiu para as distribuidoras, mas como diz a reportagem, né, para chegar ao preço do consumidor depende de várias coisas. Mas uma coisa certa, gente, é uma conta fácil de entender, né? Se diminuiu para a distribuidora, tem que diminuir para o consumidor. Com certeza, tem que chegar na bomba. Também, tem que chegar na bomba também. E a gente espera que seja esses 40 centavos também. Exatamente. Porque se diminuiu para eles 40 centavos, né? Para a gente também tem que diminuir a mesma coisa. Mesmo porque o imposto é o mesmo, o lucro da distribuidora é o mesmo, a gente espera, né? E aí a gente vai cobrar dos PROCONs, né? Cobre aí do PROCON da sua cidade para fiscalizar os postos, né? Porque eles também têm que abaixar aquela os preços, denúnciazinha, né? para a ANP também faz a diferença também, viu, gente? Fiscalização do combustível também é importante. Lá na nossa página especial, para a gente fechar aqui hoje os nossos destaques, né? Câmara deve votar a urgência do arcabouço fiscal nessa quarta-feira. Será que vai ser outra novela agora, a votação do arcabouço? Vai, não vai, vota, não vota, né? O texto limita aí o crescimento dos gastos públicos a 70% do crescimento da arrecadação do governo, caso a meta seja cumprida, né? E aí tem todo aquele imbróglio da meta, como chegar até ela, como alcançar, como que o governo vai fazer para que isso aconteça, né? Então tem ali dentro da matéria falando sobre a mudança de nomes, né, dentro da comissão, a proteção que essa lei traria, né, para a responsabilidade fiscal do país, enfim, você confere tudo isso na nossa página especial. Me lembra muito da ex-presidenta, né? Foi exatamente por aí mesmo que eu fui. A gente estabelece a meta, mas quando chegar a meta, dobra a meta. Pois é. Não pode, gente. Tem que ser uma meta só, por favor, né? Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV, mas você confere tudo no nosso site correiodamanhã.com.br ou nas bancas, indo lá pegar a nossa edição aqui em Petrópolis, Correio Petropolitano, ó, R$2 somente para você ficar bem informado. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro ampliou a campanha contra a soltura de balões após o episódio no aeroporto do Rio. Exatamente. Você vai ver também as vagas de emprego oferecidas no estado do Rio e, é claro, o nosso giro do esporte. A gente chega com ele com muita coisa. O Correio da Manhã volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. A biblioteca, vamos continuar aqui na aberta, por favor? Porque a Biblioteca Nacional lançou na última segunda-feira, na segunda-feira dessa semana, anteontem, né? Isso, é. Em evento gratuito e aberto ao público, a publicação Lima Barreto, no curso da vida e das leituras. Trata-se de um inventário analítico do acervo pessoal do escritor, que inclui correspondências, textos literários, documentos pessoais e caderno de imagens. Olha que bacana. De acordo com o presidente da Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi, Lima Barreto faz parte da memória do mundo e é um imenso patrimônio que faz parte da memória brasileira. O acervo de Lima Barreto, que integra a divisão de manuscritos, foi incluído no programa Memória do Mundo da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, em 2017. O programa visa promover a visibilidade, a preservação e a difusão de documentos e coleções de reconhecido valor universal. A Biblioteca Nacional recebeu na ocasião o título de Memória do Mundo do Brasil. Este inventário é composto por 1.134 documentos e contém hiperlinks com ligações ou referências que permitem acesso remoto a alguns dos itens disponibilizados na Biblioteca Nacional Digital. Marco Lucchesi destacou o trabalho analítico realizado pela divisão de manuscritos com todas as precisões documentárias e metadados referentes ao significado desse acervo, documentado página por página. Enfim, uma visão de conjunto que é muito tática e muito importante para a Biblioteca Nacional e, sobretudo, para a cultura brasileira. Nascido em 1881, o escritor Lima Barreto foi responsável por uma vasta produção que inclui não apenas contos e romances, como artigos de jornal, crônicas, ensaios e diários. Seu acervo reúne ainda correspondências trocadas com vários interlocutores sobre temas que vão desde questões pessoais até suas ideias sobre liberdade, justiça, igualdade, relações interraciais e a dinâmica social no Rio de Janeiro no início do século XX. Marco Lucchesi espera que o inventário de Lima Barreto traga à tona para a sociedade brasileira este lugar também da biblioteca como guarda de importantes páginas da literatura nacional de outrora, mas também um pouco mais recentes. Outros inventários deverão ser lançados pela Biblioteca Nacional dentro do projeto Memória do Mundo do Brasil. Gente, antes da gente passar para a nossa próxima matéria aqui, deixa a gente dar uma notícia de última que chegou aqui para a gente, né? Porque o navio graneleiro True Conrad, de bandeira da Libéria, ele está parado desde a última quinta-feira, dia 11, na Baía da Ilha Grande, foi o que informou o INEA, né? De acordo com a Secretaria Estadual do Ambiente, a embarcação se envolveu em um acidente próximo ao porto de Itaguaí. A embarcação está a serviço da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e transporta milhares de toneladas de minério de ferro para Singapura. Com isso, né, teve aí o risco de desastre ambiental. E aí teve ontem, né, uma vistoria do nosso secretário do Meio Ambiente sobre o local. Exatamente. O vice-governador e secretário do Ambiente, Tiago Pampolha, realizou na manhã desta quarta-feira, na verdade foi hoje, ele realizou hoje de manhã, né? Na manhã desta quarta-feira, um sobrevoo na Baía de Ilha Grande para vistoriar e avaliar possíveis danos ambientais, depois que esse navio aí, né, ele teve esse acidente próximo ao porto de Itaguaí e correndo esse risco de danos ambientais. Exatamente, né? E é minério de ferro, é algo extremamente prejudicial ali para que vaze, né, vá ao mar, né? As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas, embora seja rota de navegação. Não é comum haver esse encalhe ou acidente nessa região, né? Você vai encontrar aí, procurando o nome do navio, né, diversas fotos já do encalhe dele lá na Baía de Itaguaí. Vamos prosseguir aqui então com as nossas notícias, gente. Olha, no último final de semana aconteceu a Feira Sustentável do Coletivo RJ na Praça da Liberdade, centro de Petrópolis. No local estiveram estandes de brechóis, upcycler
obras de arte e acessórios. A equipe do Correio esteve no local e conversou com o empresário responsável. A moda sustentável é um conceito que tem ganhado cada vez mais espaço no mundo da moda. O principal objetivo é a preservação do meio ambiente e a saúde das pessoas envolvidas em todo o processo de produção de roupas e acessórios. A indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo. Ela consome grandes quantidades de água e energia, além de gerar enormes quantidades de resíduos. E no último fim de semana, os petropolitanos tiveram acesso a uma feira livre, com diversos estandes que promovem essa interação social. O evento foi promovido pelo Coletivo RJ. A marca faz parte da economia criativa, onde engloba produtos e serviços desenvolvidos a partir do conhecimento, criatividade ou capital intelectual de indivíduos visando a geração de trabalho e renda. É importante porque assim a sociedade toma consciência do quanto de consumo a gente tem com tanta roupa que a fast fashion faz com que a gente consuma o tempo todo. E a gente tem muitas peças boas de brechó, sabe? Peças que duram mais de 20 anos. Manifestação cultural total, né? Porque aqui a gente está imprimindo o que a gente acredita, que economizar também é uma forma de ser feliz. O planeta está pedindo socorro. Então, quanto mais pessoas ficarem sabendo disso, eu acho melhor. O coletivo foi pensado e criado por Wagner Loyola e Thiago Maivorme. Eles trabalham com marcas sustentáveis, circulares e autorais. O objetivo é trabalhar esse conceito e criar uma nova vertente para a moda, um olhar mais sustentável, com uma revolução na cidade imperial. A importância da gente trazer esse evento para a cidade é reavivar esse polo de moda forte que Petrópolis é. E trazer, óbvio, a nossa geração, que consome muito brechó, que consome muito em bazares, e trazer essa cultura para Petrópolis. O evento nos deu um retorno muito positivo, era o que a gente realmente esperava. A recepção das pessoas com uma nova proposta, aos expositores também, eu acho que todo mundo realmente atingiu a sua meta. A moda sustentável também se preocupa com a durabilidade das peças. Em vez de seguir as tendências da moda, ela aposta em peças atemporais e de qualidade, que possam ser usadas por muitos anos. E, consequentemente, isso reduz a necessidade de comprar roupas novas com frequência. Eu acredito que o mundo já tem bastante roupa, muita roupa circulando, roupas de extrema qualidade, que são roupas com mais de 20 anos de existência, que a gente pode continuar usando essas roupas, é só a gente reutilizar, reaproveitar e ter uma nova visão do que é a moda second hand, né? A gente tem um pouco de tudo no Instagram, a gente tenta modificar bastante, tenta atender todos os estilos, todas as idades, porque acaba que, né, é muito versátil, né? Pode chegar uma pessoa aqui mais velha querendo uma coisa de uma mais nova, como pode chegar uma pessoa mais nova querendo algo mais vintage. A empreendedora Ana Beatriz Zillig é proprietária do brechó Jaguareté. E inicialmente a loja foi criada para ajudar animais abandonados na cidade. Uma das principais pautas, né, da atualidade é o que a gente consome, né, não só como roupa, mas em tudo, e o quanto isso vai impactar no meio ambiente e diretamente sobre nós, né, no futuro. No local também foi possível encontrar estandes de upcycling, técnica que transforma materiais descartados em novas peças de roupa. Miguel Ângelo tem 20 anos e é designer de moda. Ele pratica a técnica de upcycling desde 2019 e produziu todas as peças que estavam expostas. Eu sempre gostei de ser diferente, então eu sentia que aqui na cidade principalmente tinha uma dificuldade de conseguir achar coisas que fossem diferentes, era sempre a mesma coisa. Então eu mesmo busquei me aprimorar, estudar sobre moda e poder fazer minhas próprias roupas. Tanto que o que eu estou usando hoje eu que fiz. Além das roupas, no local ainda haviam pinturas, artes e trabalhos feitos à mão. A manauara Ana Silvia é terrarista e pintora e acredita que o espaço em uma das principais praças de Petrópolis seja essencial para trazer mais visibilidade aos artistas. A gente sabe que o ramo artístico ele é muito difícil, né? E ele é importante principalmente
por a gente não ter esse espaço, sabe? A intenção do projeto é fomentar o mercado sustentável nas cidades ao redor do estado do Rio de Janeiro, principalmente Petrópolis, desenvolvendo a cultura local. Os fundadores do coletivo pretendem em breve inaugurar um espaço físico. É muito bacana a gente estar sempre inserido na sustentabilidade, falar sobre circularidade das peças de moda, peças de decoração, de casa mesmo. A gente inserir isso na próxima geração que está vindo, para que, obviamente, no futuro a gente viva num lugar bem melhor e bem mais sustentável e coletivo. A gente espera que Petrópolis realmente abrace isso, porque é um movimento novo, é um movimento visionário, onde a gente vai desconstruir essa ideia de feira. Então tudo que a gente quer trazer para vocês é novo. E após um balão cair no aeroporto Santos Dumont, na capital fluminense, no último domingo, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro ampliou a campanha contra a soltura de balões, que é crime, gente, e que infelizmente é muito comum nesta época do ano. De acordo com a Lei 9.605 de 1998, é proibido fabricar, vender ou transportar balões. Apesar disso, ainda é possível registrar a soltura de balões em todo o estado do Rio de Janeiro. No último domingo, um atingiu o aeroporto Santos Dumont, na capital fluminense. Após o ocorrido, o Corpo de Bombeiros Militar tem ampliado a campanha Balão Mata, com o objetivo de conscientizar a população fluminense. Soltar balão é crime e também mata. O balão traz diversos riscos para a sociedade. O primeiro é que, se ele cai numa área de vegetação, espécies de plantas e animais podem morrer, inclusive, através dos incêndios florestais. Além disso, se o balão cair em um depósito, num galpão, numa residência, pode causar diversos incêndios urbanos e também, muitas vezes, causar mortes nessas ocorrências. A iniciativa conta com a parceria da Secretaria de Estado de Polícia Civil por meio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que vai intensificar as investigações relacionadas à atividade, principalmente com a proximidade das festas juninas. De acordo com dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira, no Brasil, 100 mil balões são soltos por ano. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, o Rio de Janeiro é o estado que representa mais ocorrências. Os balões também podem afetar os fios elétricos e oferecem riscos na aviação, com atrasos do voo ou até mesmo causar acidentes. A campanha Balão Mata divulga toda semana um vídeo com orientações e conscientização contra a soltura de balões. Em casos de ocorrência, a recomendação é entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. E olha só, gente, o Instituto Move Rio, responsável pela gestão do programa Disque Denúncia, em parceria com o Sindicato das Empresas do Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Rio de Janeiro, tem atuado em conjunto com o objetivo de desarticular quadrilhas envolvidas em roubo de cargas, um dos grandes problemas aqui do estado, né? E no comércio ilegal das cargas roubadas. Dados da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro apontam que o roubo de cargas causou um prejuízo de 388 milhões de reais para o estado em 2022. Embora o número tenha diminuído em 2023 comparado ao mesmo período do ano passado, a média ainda é alarmante, com 12 casos registrados por dia. Com o objetivo de desarticular quadrilhas envolvidas em roubo de carga, o Instituto Move Rio e o Sindicato das Empresas do Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Rio de Janeiro firmaram uma parceria. A assinatura do contrato de parceria entre o Instituto Move Rio, coordenador do Disque Denúncia aqui no Rio de Janeiro, e o Sindicarga é um movimento estratégico ao incluir na equação deste problema a população fluminense. O roubo de carga tem gerado gravíssimos prejuízos ao setor e coloca a vida dos motoristas em risco, além de dificultar ainda mais a contratação de mão de obra e tornar cada vez mais caros os seguros de carga. Para Renato Almeida, diretor-geral do Move Rio e coordenador-geral do Disque Denúncia, a participação da população é primordial para ajudar a polícia no combate ao roubo de cargas. No caso específico do roubo de cargas, os danos são enormes, como a evasão de produtos, a evasão de empresas, o esvaziamento de prateleiras, sem falar
no risco de vida dos motoristas. No último fim de semana, a Polícia Rodoviária Federal recuperou uma carga de óleos lubrificantes e produtos similares, avaliada em mais de R$800 mil na cidade do Rio de Janeiro. A ação foi concluída após uma fiscalização na BR-040, onde os policiais identificaram um caminhão suspeito e pediram para ele parar. O caminhão não parou e então começou uma perseguição policial. E quando o caminhão finalmente parou, um homem que estava dentro do veículo fugiu para uma região de mata. E então os agentes foram fazer uma revista dentro do veículo e encontraram o verdadeiro motorista, muito nervoso, que informou que havia sido rendido numa distribuidora em Duque de Caxias e que não sabia para onde o homem estava levando o caminhão. A polícia informou ainda que a moto do suspeito foi encontrada na distribuidora de Duque de Caxias com a documentação alterada. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil. Para denunciar ao Disque Denúncia, a população pode ligar para o telefone DDD 21 2253 1177 e para o 0300 253 1177, caso sejam cidades do interior. Ambos com o WhatsApp programado com a técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. E na tarde desta segunda-feira, da última segunda-feira, dia 15 de maio, a Polícia Federal apreendeu cerca de 130 medicamentos falsificados, como esteroides anabolizantes, sem registro na Anvisa, na cidade do Rio. Entre as substâncias apreendidas estavam diversas ampolas de trembolona, estanozolol, decadurabolin, dianabol, durateston, metandrostenolona, boldenona, além de outros esteroides que também estão presentes na lista C5, lista de substâncias anabolizantes da portaria número 344 de 1998. Os medicamentos que constam na referida lista estão sujeitos a controle especial no Brasil. A ação foi realizada por policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas e ocorreu nas proximidades da Zona da Leopoldina, zona norte do Rio de Janeiro. As diligências seguem em curso e os investigados poderão responder pelo crime de falsificação de produto terapêutico ou medicinal, previsto no artigo 273 do Código Penal. Se condenados, eles podem pegar pena de 10 a 15 anos de reclusão, além de multa. E olha, ainda na segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal realizou a cerimônia de posse do novo superintendente do Rio de Janeiro. A solenidade foi presidida pelo diretor-geral Antônio Fernando Souza Oliveira e aconteceu na sede da instituição na rodovia Presidente Dutra, na BR-116, na zona norte do Rio de Janeiro. Vítor Almada da Costa foi nomeado superintendente da PRF no Rio de Janeiro, através da portaria de pessoal número 804, de 2 de março de 2023, publicada em 13 de março no Diário Oficial da União. Ele ingressou no órgão em agosto de 2004, atuando no serviço ordinário em delegacias. Também foi integrante do Núcleo de Operações Especiais e do Grupo de Motociclistas Regional do Rio. Bacharel em Direito, participou de diversos cursos e capacitações, como Ética no Serviço Público, Atividade Correcional, Gerenciamento de Riscos, Estudo em Gestão Policial, Técnicas Policiais de Combate ao Crime, entre outros. Na área de gestão, foi diretor executivo substituto da Polícia Rodoviária Federal, chefe da Divisão de Apoio Executivo da Direx, da primeira delegacia da PRF no Rio de Janeiro, e do Núcleo de Multas e Penalidades. Tenho nítido em minha mente o quão desafiador é garantir a segurança nas rodovias federais no Rio. Malha viária por onde passam riquezas, desenvolvimento, progresso, assim como problemas e mazelas, mas principalmente a vida dos brasileiros. O diretor-geral Antônio Fernando parabenizou o empossado e destacou que a PRF no Rio de Janeiro tem sob sua circunscrição aproximadamente 1.700 quilômetros de rodovias, 8 delegacias com 23 unidades operacionais distribuídas em 10 rodovias federais, um efetivo com cerca de 1.000 policiais rodoviários federais responsáveis pela segurança dos usuários dessas rodovias e das áreas de interesse da União no Rio de Janeiro.
Diversas autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário prestigiaram a solenidade, além de policiais rodoviários federais, demais convidados e familiares. Vamos agora então para o Giro do Esporte. Começo falando hoje o nosso giro pelos resultados da Copa do Brasil, jogo 1 das oitavas de final, Fluminense e Flamengo, 0-0. Não deu nada, mas teve provocação, viu? No jogo, viu? Gabigol mostrou o pet da Copa do Brasil para o Marcelo, e o Marcelo, em resposta, mostrou a tatuagem na sua perna, mostrando as 5 Champions League que ele ganhou na Europa. Então, e as provocações não pararam, hein? Por aí, continuaram. Já na semifinal da Liga dos Campeões da Europa, o jogo 2, Inter de Milão 1 e Milan 0. Já temos aqui decisão do Superior Tribunal de Justiça, também desportiva, né, que suspendeu 8 jogadores por 30 dias no caso da manipulação de apostas, né? Até a decisão, que aconteceu um dia depois do pedido da Procuradoria do órgão, os atletas seguiam livres para atuar pelos clubes. Lembro que esse é aquele caso, né, da manipulação de resultado de jogos sendo investigada agora, inclusive em esfera federal. Pode falar. Posso Claro, trazer a página, tem. Na nossa página 7, nossa página de esportes, né, do nosso jornal Correio da Manhã, tá lá os bastidores da fraude. Jogadores conheceram quadrilha das apostas no Instagram. Tem uma foto aqui, ó, lateral esquerdo Moraes é um dos denunciados no esquema, tá aí nossa página 7. Você pode conferir tudo acessando o nosso site. Exatamente, gente, que esse é um dos maiores escândalos, né, do futebol brasileiro e do esporte brasileiro até o momento, né? Vamos mudar para o vôlei agora. Um acordo retirou a suspensão de repasses à Confederação Brasileira de Vôlei e diminuiu a pena de Wallace, né? O acordo entre o Comitê Olímpico do Brasil e a CBV reduziu de 5 anos para 90 dias o afastamento do jogador das competições. A punição da CBV, com perda de repasses de verbas públicas, foi substituída por uma multa, ou seja... agora sim está uma coisa justa, tá, né? Mais justo, Se eles queriam fazer alguma punição, né? Exatamente. Imagina, deixar um jogador 5 nível anos... olímpico, nível seleção, não dá, infelizmente. Então, se eles queriam... não dá para ninguém, né? Penalizar demais. Se eles queriam punir 90 dias, ficou, né, uma punição. E a multa punição é por justa uma multa também. é justa. Gente, no tênis agora, a Bia Haddad, nossa estrela do tênis, né, vem arrebentando, mas perdeu de virada aí para a Kalina e cai nas quartas em Roma. A ucraniana mantém a invencibilidade diante da brasileira e passou para o confronto da semifinal. Mas a Bia Haddad, a gente sabe, né, tá ali configurando agora os 10 melhores atletas do tênis, daqui a pouco tá vencendo de novo. No masculino, ele, Djokovic, leva a bola de Norrie, se irrita e vai às quartas em Roma. O sérvio levou a melhor contra o britânico por 2-0 e vai enfrentar Rune na próxima fase. Gente, ainda em notícia, a gente vai falar aqui, olha só, dos 12 atletas, né, jogadores brasileiros mais bem pagos do futebol mundial na atualidade. Nossa. Olha só, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro, é gente. Muita grana. Vocês vão ver. Pois é, nada menos que 10 deles estiveram com a seleção na Copa do Catar em 2022. O meia Oscar, que defende o chinês Xangai Port, e o atacante Roberto Firmino, de saída do Liverpool após 8 temporadas de sucesso, são os únicos integrantes da elite financeira que já não fazem parte do primeiro escalão técnico do país pentacampeão. No Oriente, desde 2017, um tanto esquecido pelos torcedores por conta desse longo ostracismo, Oscar recebe atualmente 24 milhões de euros, o que dá mais ou menos 28,3 milhões de reais, salário superior aos tempos que ele era titular do Chelsea e da seleção, e o segundo maior dentre todos os atletas brasileiros. Já Firmino, que esteve no Mundial de 2018 e que perdeu espaço na reta final do trabalho de Tite, fatura 11 milhões de euros, ou seja, 58,8 milhões de reais por temporada, e fecha o top 10 dos representantes canarinhos mais bem remunerados. Vamos à lista.
Em 10º lugar, Fabinho e Roberto Firmino, ambos do Liverpool, acompanhados por Gabriel Martinelli do Arsenal, todos três com 11 milhões de euros ano. Em 9º lugar, Alex Sandro, do Juventus, com 11,1 milhões de euros por ano. 8º lugar, Rafinha, do Barcelona, com 12 milhões de euros por ano. Em 7º lugar, Antony, do Manchester United, com 11,9 milhões de euros por ano. Em 6º lugar, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, com 14,5 milhões de euros por ano. Em 5º, Gabriel Jesus, do Arsenal, com 15,8 milhões de euros ano. Vinícius Júnior, do Real Madrid, aparece em 4º, com 20,8 milhões de euros ano. Em 3º lugar está Casemiro, do Manchester United, com 20,9 milhões de euros ano. Em 2º, Oscar, do Xangai Port, com 24 milhões de euros ano. E, em 1º lugar, Neymar, do Paris Saint-Germain, com 44,1 milhões de euros por ano. É muito dinheiro, né? A gente fica chocado. Ai, gente, olha só, você vai ver depois do intervalo que mulheres empreendedoras criam um grupo de apoio mútuo em Petrópolis. Pois é, e você vai ver também que amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Abuso à Exploração Sexual Infantil no Brasil. Voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E olhem, completou ontem uma semana do incêndio que atingiu a garagem dos ônibus Petroita e Cascatinha. Nós falamos aqui no jornal ontem, né? Trazemos uma reportagem completa falando sobre, mas hoje a gente vai trazer essa reportagem, né, completa sobre todos os assuntos. As duas empresas estão em recuperação judicial. A dívida das duas empresas somada é superior a 12 milhões de reais entre direitos trabalhistas e credores. O pedido foi feito à 4ª Vara Civil de Petrópolis entre fevereiro e março desse ano, ou seja, antes do incêndio. A cada dia que passa, aparecem mais desdobramentos relacionados ao incêndio que atingiu a garagem das viações Petroita e Cascatinha, em Petrópolis, no dia 9 de maio. Uma semana após a destruição de 74 veículos pelo fogo, o cenário é o mesmo. Destroços e sucatas ainda estão no local. E os usuários do transporte público continuam enfrentando os mesmos problemas. Eu acho que a questão do incêndio piorou, né?
porque os ônibus já não era bom, mas agora com a questão de sem ônibus piorou, bem mais. Muito cheio mesmo, não tem horário, atrasa muito, ônibus super lotado. Todas as pessoas que necessitam do veículo para trabalhar, essas coisas, está tendo muita dificuldade mesmo para se locomover, né? É muito difícil. Nos meses de fevereiro e março, ambas as empresas entraram com o pedido de recuperação judicial e assumiram uma dívida que, somada, chega a pouco mais de 12 milhões e 200 mil reais entre direitos trabalhistas e credores. As empresas alegam desequilíbrio financeiro devido ao não reajuste tarifário, além do impacto da pandemia na queda da quantidade dos passageiros pagantes, reajuste elevado no preço dos combustíveis e os prejuízos em decorrência das tragédias das chuvas em Petrópolis. O pedido foi enviado à 4ª Vara Civil de Petrópolis entre os meses de fevereiro e março de 2023. E com isso, as cobranças de dívidas da Petroita e da Cascatinha ficam suspensas por 6 meses. Além disso, as viações não podem sofrer com a retirada de bens ou valores que possam acarretar no fechamento ou prejudicar o serviço prestado pelas empresas. A Petroita é a empresa que possui a maior dívida. São R$ 9.763.789,22. Ela entrou com um pedido de recuperação judicial no dia 25 de fevereiro. Já a empresa Cascatinha tem uma dívida que se aproxima aos R$ 2,5 milhões de reais e entrou com um pedido de recuperação judicial no dia 15 de março. Ambos processos foram avaliados pela juíza Thaís Mendes Tavares, da 4ª Vara Civil. O prazo de 180 dias passa a valer a partir da decisão, em 4 de abril. Resta agora a apresentação do plano de recuperação judicial. Para o professor Rodrigo Boaventura, que mora próximo à garagem há 10 anos e estava em casa no dia do incêndio, o medo e a angústia continuam afetando não só a ele, mas a toda a vizinhança. Todos os meus vizinhos que eu conversei estão todos muito abalados, porque os ônibus explodiam, né? O pneu e o tanque de combustível deles explodiam, e era muito alta a explosão, muito forte, e a casa vibrava, janelas vibravam, né? E aquela correria de você ter que sair com as coisas achando que a sua casa vai pegar fogo. O professor afirma ainda que durante toda a década em que vive no local, nunca viu seguranças ou vigias noturnos na garagem das viações. Antes desse incêndio, nós não tínhamos nos dado conta que nós morávamos ao lado de um grande depósito de combustível. Para o morador, faltaram trabalhos de prevenção na localidade, não só para diminuir os riscos de desastres como este, mas também para instruir quem mora próximo ao local do incêndio. A garagem fica num local muito urbano. Lembrando que na Coronel Veiga nós temos 2 garagens de ônibus, né? Essa só armazenava ônibus, a outra tem um posto de gasolina dentro da garagem. Imagina se esse incêndio ocorre naquela garagem mais antiga, onde os ônibus são, onde tem a manutenção dos ônibus, né? Você tem uma vizinhança mais próxima ainda e um prédio, um edifício ao lado dessa garagem de ônibus e bem próximo um posto de gasolina, né? Então, na hora que aquilo tudo explodia e aquelas brasas voavam pelo céu, se o vento estivesse na direção do posto de gasolina, com certeza algumas brasas iam chegar até o posto de gasolina e poderia se transformar numa grande catástrofe. Nossa, é verdade. Imagina se estivesse ventando, né? Porque realmente as chamas estavam bem altas, né? É verdade. Perigo danado. Uma colisão entre um caminhão e um veículo de passeio deixou 2 pessoas feridas na tarde de ontem, entre os quilômetros 63 e 64 da BR-040 em Petrópolis. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Teresa. Na tarde desta terça-feira, um grave acidente foi registrado na BR-040 entre os quilômetros 63 e 64, no sentido Rio de Janeiro. De acordo com a Concer, concessionária que opera na rodovia, um caminhão colidiu com um carro de passeio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento foi realizado às 1h30 da tarde e 2 vítimas foram registradas, uma mulher de 31 anos e uma criança de 4 anos.
Devido à colisão, a via foi totalmente interditada e chegou a 3 quilômetros de retenção. E a via foi totalmente liberada às 4h30 da tarde. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. E olha só, gente, dia 18 de maio, essa quinta-feira, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso à Exploração Sexual Infantil no Brasil. Por conta disso, o mês de maio também passou a ser Maio Laranja, que é uma iniciativa que tem como objetivo dar visibilidade a esse assunto. O 26º Batalhão de Polícia Militar e a equipe de patrulha escolar lançaram um vídeo onde falam mais sobre o assunto. Vamos acompanhar. Você sabia que o mês de maio está sendo dedicado a uma campanha nacional ao combate de 2 crimes disseminados pela internet? O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. É o Maio Laranja. Por isso, é extremamente importante que pais e responsáveis verifiquem de perto o conteúdo acessado por crianças e adolescentes na internet. Cuidados simples podem aumentar a proteção no mundo virtual. Existem aplicativos que ajudam a controlar o tempo e o conteúdo acessado pela criança. O ideal é que elas não tenham redes sociais, mas se tiverem, o perfil deve ser privado. Os pedófilos geralmente abordam as crianças e adolescentes através da internet, aplicativos online de conversa, jogos online. E a partir do momento que eles não conseguem o que eles querem, ele começa a chantagear as crianças. E sabe aquele conselho de vó para não falar com estranhos? Ele também é muito bom no uso da internet. Conte com o 26º Batalhão, conte com a patrulha escolar. Trabalho excelente da comunicação verdade. social. Parabéns. Vamos então agora saber como fica o tempo na nossa área de cobertura. O Instituto Nacional de Meteorologia concluiu a previsão do tempo para as próximas 2 semanas. Na primeira, entre os dias 15 e 22 de maio, na região sudeste, o tempo quente e seco vai predominar durante a semana, com pequena possibilidade de chuva fraca e isolada em áreas próximas ao litoral do Espírito Santo. Na segunda semana, entre os dias 23 e 30 de maio, a previsão do IMET indica tempo seco e praticamente toda a região podendo ocorrer chuvas isoladas, mas com acumulados menores que 10 milímetros no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Em Nova Friburgo, a quarta-feira será de céu claro, sem possibilidade de chuva. A tendência é uma temperatura estável, com mínima de 9 e máxima de 20 graus. Em Teresópolis, a previsão é céu sem nuvens. Os ventos podem ser mais frios que o normal. As temperaturas variam entre mínima de 9 e máxima de 20 graus. Petrópolis pode esperar por dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A noite será de céu com poucas nuvens. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 10 e máxima de 22 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de céu sem nuvens e ventos fracos, porém gelados, principalmente pela manhã. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Pati do Alferes, o dia será de sol com poucas nuvens e névoa ao amanhecer também. Já no período da noite, o céu continua com poucas nuvens. Há possibilidade de queda na temperatura por causa disso, com mínima de 12 e máxima de 24 graus. Em Três Rios, a quarta-feira será de céu claro, não há possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 26 graus. Nos municípios citados, os ventos serão fracos a moderados, mas em caso de emergência e decorrência da chuva ou vento, o morador não deve deixar de ligar para o Corpo de Bombeiros no telefone 193 ou na Defesa Civil pelo número 199. É frio. A Nana estava bem representada no frio petropolitano. Gente, está gelado. A cidade está realmente muito fria. Gente, acabou, mas amanhã, 7h30, a gente volta com muita informação para você, viu? Tchau, até amanhã. Tchau, tchau, gente.
AVC, a TV do Correio da Manhã. Começa pela sua TVC aqui nos estúdios do Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, mais uma edição do programa Magna Vida. E o programa hoje tem um convidado, que é um fenômeno da política, é hoje um dos protagonistas da política fluminense, que é o nosso prefeito Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, tem uma atuação na política muito